Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando nas escrituras de Atos dos Apóstolos e a nossa leitura bíblica de hoje é Atos capítulo 9. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído do versículo 31. Está escrito assim: a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Amados, o início desse capítulo 9 vai falar sobre a conversão do apóstolo Paulo. Saulo, nós vemos ali que ele consentiu com a morte de Estevão, ele era aquele perseguidor ferrenho da igreja e tem um encontro pessoal com Cristo Jesus e então reconhece que Jesus é o Cristo, o Messias prometido. E aí ele muda, ao invés de perseguir a igreja, ele começa a pregar a Cristo Jesus. E confunde até as pessoas. Mas esse não era aquele que estava perseguindo a igreja? De repente ele diz que é um discípulo e começa a pregar Jesus como sendo o Cristo, como sendo o Senhor. Mas, amados, quando nós temos um encontro genuíno e pessoal com Cristo Jesus, é impossível nós permanecermos a mesma pessoa. Foi isso que aconteceu com Saulo e é isso que acontece com muitos de nós. Quantos e quantos de nós temos uma vida completamente contrária à palavra de Deus? Quantas e quantas vezes nós acabamos perseguindo a igreja do Senhor através de nossas atitudes, de nossas palavras, não como era ali com Saulo, mas através de uma vida completamente fora da palavra de Deus, e aí começamos a denegrir a imagem daqueles que são cristãos, começamos a falar mal daqueles que são cristãos, e de repente nós temos um encontro pessoal com Cristo Jesus, e assim como Saulo, é impossível nós continuarmos sendo a mesma pessoa. Aí sim nós nascemos de novo, recebemos do Espírito Santo e começamos a pregar a mensagem do Evangelho. Foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. E aí o devocional que eu quero compartilhar com os irmãos, que eu li ali o versículo 31, é porque diz que ali naquele momento, Paulo, ainda se chamava Saulo, ele era um grande perseguidor da igreja, então ele havia se convertido e de repente, por causa dessa conversão, a igreja passou a ter um momento de paz. É o que nós lemos ali, a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Aquele perseguidor, o que mais perseguia e incitava as pessoas a perseguirem a igreja, ele teve um encontro pessoal com Cristo Jesus e se converteu, que é Saulo. Então a igreja tinha um tempo de paz, de refrigério. E aí a palavra diz que a igreja se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Amados, aqui nós podemos extrair alguns princípios para nós aplicarmos em nossa vida como corpo de Cristo, como igreja. Olha que interessante, a igreja se edificava, e aí eu quero ir para um texto que está lá em Efésios, no capítulo 4, no versículo 16, é um texto que eu sempre menciono com os irmãos, porque Efésios capítulo 4 vai falar sobre os ministérios, sobre a função de cada um dentro do corpo de Cristo. E lá no versículo 16 está escrito que à medida em que cada parte do corpo realiza a sua função, todo o corpo é edificado. E aqui nós vemos que a palavra está dizendo que a igreja tinha um tempo de paz e ela se edificava. Ou seja, cada um cumprindo o seu papel, cumprindo a sua função, fazia com que a igreja fosse construída, edificada, aumentada, tanto que a palavra diz que crescia em número, ou seja, pessoas começaram a se converter e mais e mais e mais, por quê? Porque a igreja estava se edificando. Amados, esses dias eu estava vendo o meu Facebook e tem aqueles videozinhos que aparecem ali, né, como sugestão,
E aí tava aparecendo um vídeo de uma apresentação no gelo, sabe? Essas pessoas que dançam no gelo, que fazem essas apresentações, essas Olimpíadas de inverno, que tem essas coisas. Então, eu parei ali, eu gosto disso, e eu parei e fiquei olhando, observando aquilo. E o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração, porque eu assisti o vídeo de uma pessoa se apresentando sozinha ali no gelo. Depois era um casal se apresentando ali no gelo. E depois uma equipe de umas 30 pessoas. E essa equipe tinha os movimentos todos sincronizados, todo mundo dançando perfeitamente, se apresentando perfeitamente. Ninguém errava. Foi uma apresentação linda, linda demais. E aí aquilo, o Espírito Santo começou a falar comigo e eu já tinha lido esse texto e comecei a lembrar desse versículo, que a igreja se edificava. E aí o Senhor começou a ministrar o meu coração. Você achou bonita a apresentação daquela mulher solo se apresentando sozinha, filha? Eu falei, achei bonita. Você achou bonita aquela apresentação do casal? Achei linda a apresentação do casal, Senhor. E essa apresentação em equipe, eu falei assim, eu fiquei estarrecida, Senhor, porque como que todos eles conseguiam ter tanta sincronia, tanto entrosamento para fazer tudo tão certinho e ficar tudo tão lindo. Aí o Senhor falou, assim acontece com a igreja, com o meu corpo, quando ela está disposta a se edificar. E aí o Senhor me levou lá para o texto de Efésios, no capítulo 4, quando a palavra diz esse que eu mencionei com os irmãos, que quando cada parte realiza a sua função, todo o corpo é edificado. Amados, era isso que estava acontecendo aqui com a igreja primitiva. Quando a palavra diz que ela se edificava, é porque cada parte dentro da igreja estava realizando a sua função. Por isso que a igreja estava sendo edificada. Não era apenas não era apenas o apóstolo Pedro, não era apenas Filipe, não era apenas João, que estavam exercendo o seu papel. Mas cada filho de Deus havia entendido, estava entendendo o seu papel dentro do corpo de Cristo, e por isso a igreja se edificava. Amados, é tão importante nós entendermos o nosso papel, a nossa função dentro do corpo de Cristo e nós encorajarmos por meio do Espírito Santo os nossos irmãos a viverem a sua função, o seu propósito dentro do corpo. Olha o que nós lemos ali. A igreja se edificava e era encorajada por quem? Pelo Espírito Santo. Mas, amados, o Espírito Santo habita em nós. Nós somos um veículo para manifestar a vida do Espírito. Através da nossa vida, o Espírito Santo pode encorajar os nossos irmãos. E nós precisamos aprender a encorajar os nossos irmãos a cumprirem cada um a sua função dentro do corpo de Cristo, para que todo o corpo seja edificado. Lembra da apresentação que eu falei? Eu fiquei ali imaginando quanto treinamento não precisou existir para aquela apresentação. Quantas vezes aquele grupo se reuniu para treinar e quantas vezes eles devem ter caído, tropeçado, um derrubado o outro, mas eles não desistiram, um levantava, um ensinava, um encorajava, nós vamos conseguir realizar essa apresentação. Amados, quando nós temos uma vida a sós com Deus, é lindo, é maravilhoso, é excelente. E aí eu me lembro daquela mulher sozinha dançando, era lindo. Quando eu vi aquele casal, eu pensei na família. É lindo uma família que vive ali edificada, que vive a vida do Senhor, é maravilhoso. Mas quando nós vemos uma comunidade inteira vivendo assim, amados, isso é extraordinário. Como eles podem, todo esse grupo, viver com tanta sincronia, viver no mesmo espírito? Amados, e isso depende de cada um de nós, para que a igreja, a comunidade, o local onde nós vivemos possa se expandir, se edificar. E aqui eu não estou falando sobre tamanho, amados. Talvez você, com a sua família, precise dessa palavra hoje, para receber um encorajamento para um com o outro,
cada um dentro da sua casa exercer a sua função e toda a sua casa ser edificada. Sabe, amados, nós precisamos aprender a viver essa vida do Espírito. É muito mais do que uma religião. Eu sempre falo, cristianismo não é uma religião. Cristianismo é o nosso modelo de vida, é a manifestação da vida de Cristo. E o Senhor quer se manifestar individualmente através de nós, mas Ele quer se manifestar através da nossa casa, através da comunidade da qual pertencemos. O Senhor anseia se manifestar e isso exige de nós, amados, um comprometimento uns para com os outros. Sabe, é tão triste quando nós vemos irmãos em Cristo denegrindo a imagem uns dos outros, irmãos em Cristo falando mal uns dos outros, irmãos em Cristo querendo puxar o tapete para que o outro caia. Isso não pode existir. Isso não é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo saudável é quando nós nos edificamos juntos, quando cada um efetua a sua função, todo o corpo é edificado, e quando nós somos encorajados pelo Espírito e somos instrumentos do Espírito para encorajar uns aos outros. E a base para que nós possamos viver assim é o que está aqui no final do versículo 31. Todos eles viviam no temor do Senhor. Ah, amados, como precisa crescer o temor do Senhor em nosso coração. Amados, nós precisamos parar um pouquinho de nos amoldarmos a esse mundo aqui, de querermos a justiça conforme o mundo. O mundo tem um conceito de justiça, mas o conceito bíblico de justiça é outro. Ah, amados, eu quero encorajar você a começar, nem que seja com você, só com você, a medir mais aquilo que você fala. Sabe, comece a colocar um filtro, o filtro do Espírito. Comece a pedir ajuda do Espírito Santo. Senhor, que as minhas palavras sejam palavras para abençoar. Senhor, me ajuda a não entrar na roda dos escarnecedores. Senhor, me ajuda a não ficar ouvindo fofoca, a ter a ousadia e a coragem de dizer, eu não quero ouvir você fofocar dessa pessoa. Eu não quero ouvir você falar mal dessa pessoa. Eu vou me retirar daqui. Sabe, amados, nós precisamos disso, e eu me incluo nisso, nós precisamos viver no temor do Senhor, para que o Espírito Santo possa fluir através de nós, encorajando os nossos irmãos, e então a igreja ser edificada. A igreja são pessoas, a igreja não é um templo físico, a igreja é a reunião das pessoas. Eu quero encorajar você a viver no temor do Senhor, para que a igreja, ali na comunidade onde você vive, toda a igreja seja edificada. Não pense que é o pastor que tem que mudar, que é o líder que tem que mudar, que é o fulano de tal que tem que mudar. Não, é você. A mudança começa por você e por mim. Não pense que é o seu marido que tem que mudar, que é a sua esposa que tem que mudar, que é o seu filho que tem que mudar, que é a sua filha que tem que mudar. Não, é você que tem que mudar. Amados, a mudança começa em nós, quando nós nos permitimos, sabe, nos rendemos ao Senhor, para que o Espírito Santo trabalhe em nós, para que o Espírito Santo traga o entendimento de qual a nossa função dentro do corpo, qual a nossa função dentro da nossa casa. Mulheres, a palavra diz, agora uma palavra específica para as mulheres, a palavra nos diz que somos nós, mulheres. Deus deu essa capacidade a nós, de edificarmos ou destruirmos a nossa casa. Eu encorajo você a se render ao Senhor, porque você recebeu essa dádiva de Deus, esse dom, essa capacitação do Senhor. Se você for sábia, você edifica a sua casa. Agora, se você for tola, você a destrói com as próprias mãos. Amados, os nossos filhos, eles podem ser ensinados por nós. Amadas, a palavra fala, eu ainda não tenho filhos, mas em nome de Jesus terei. Em nome de Jesus terei filhos. E eu creio que o Senhor é aquele que dá sabedoria a nós, mulheres, para ensinarmos os nossos filhos em amor. Provérbios 31, quando fala da mulher virtuosa, fala disso. É uma mulher que ensinava os seus filhos com amor. Ah, amadas, essa palavra específica aí, não sei porquê, mas Deus está me direcionando aqui, essa palavra específica para as minhas irmãs.
Nós temos esse dom, essa dádiva recebida do Senhor. E nós sabemos que o princípio da sabedoria, porque a mulher sábia que edifica a casa, o princípio da sabedoria é o temor de Deus. Nós precisamos crescer em temor do Senhor. Precisamos cuidar mais com o que falamos. Precisamos cuidar mais com o que alimentamos em nosso coração e em nossa mente. As motivações do nosso coração. E aí a minha oração é que eu e você nos rendamos, nos entreguemos cada vez mais ao Senhor, ao pastoreio de Cristo Jesus sobre a nossa vida. E agora para todos nós, irmãos e irmãs em Cristo, nós precisamos crescer no temor do Senhor, para que de fato nós possamos encorajar uns aos outros e então a igreja seja edificada, assim como estava acontecendo ali, naquele momento da igreja primitiva. Que eu e você tenhamos um coração disponível a Deus. Sabe, amados, ao invés de nós criticarmos os nossos irmãos, que nós possamos liberar palavras de encorajamento. Se nós temos visto algum irmão que não está caminhando na verdade de Deus, que tem tropeçado, que tem caído, que nós possamos ser instrumentos para levantar os nossos irmãos. Não instrumentos para apedrejar ainda mais e colocar ele ainda mais para o fundo do poço. Que nós possamos ser instrumentos de Deus para levantar os nossos irmãos, para encorajar os nossos irmãos, aqueles que estão muitas vezes perdidos, desanimados, aflitos, que nós possamos ser instrumentos de Deus para levar encorajamento, para levar alegria, para levar vida. Nós vimos ontem, a mensagem do Evangelho produz alegria, a mensagem do Evangelho produz vida, que eu e você sejamos portadores dessa mensagem. Em nome de Jesus, para que a igreja seja edificada, para que a igreja flua no amor de Deus, na vida de Cristo Jesus, que eu e você estejamos comprometidos a realizarmos a nossa função dentro do corpo de Cristo e a encorajar os nossos irmãos a realizarem a função deles dentro do corpo de Cristo, para que todo o corpo seja edificado e cresça. E em nome de Jesus, que eu e você entendamos que tudo isso, a base para que tudo isso aconteça é o temor do Senhor. Que eu e você nos rendamos a Deus para que o nosso coração seja sempre um coração rendido. Isso é temer a Deus, amados. Um coração rendido, disponível a Deus, para o ensino de Deus, para o aprendizado, para as correções de Deus. Um coração que se rende para quando o Senhor diz: ei, filhinha, fecha a boca porque não é hora de falar, não. É hora de ficar quietinha, só ora. Só entrega ao Senhor, só entrega a mim tudo isso. E eu cuido para você. Sabe, amados, nós precisamos aprender a viver nesse temor. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pela tua mensagem. Obrigada porque o Senhor, Espírito Santo, dia após dia, quer nos ensinar a viver de fato a vida cristã. Senhor, obrigada porque o cristianismo não é uma mera religião humana, mas o cristianismo é a tua vida, entregue em nosso favor para que nós possamos ser instrumentos de manifestação dessa vida. Nos ajuda, Espírito Santo, a entender isso, a entender a vida no Espírito, a compreender o que é ser guiado pelo Senhor, pelo Espírito Santo. Nos ajuda. Eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, para que nós possamos de fato viver como igreja do Senhor, que juntos possamos viver como igreja do Senhor, encorajando uns aos outros, edificando uns aos outros, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda a viver assim. E eu oro para que eu e os meus irmãos cresçamos no temor de Deus. Senhor, gera em nós isso, Pai. Ministra o nosso coração. Senhor, que nós possamos entender o que de fato é temer ao Senhor, nos rendendo a Ti em todas as coisas, Pai. Pai, que eu e os meus irmãos entendamos que uma vida justa, santa, reta, ela não vem de fora para dentro, não é uma vida apenas de aparência, mas é uma vida gerada aqui no nosso interior, na transformação que o Senhor produz quando tememos o Senhor,
quando respeitamos, reverenciamos o Senhor, quando temos um coração disponível para a atuação do Senhor. Pai, que eu e os meus irmãos entendamos isso e vivamos assim, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.